O governante da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez críticas bem pesadas contra o Brasil a respeito da possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia. Nós temos o Brasil sendo rechaçado pela Ucrânia como intermediário da paz nos dois países em guerra, conforme nós observamos. E mais uma vez, o Zelensky trata do assunto de maneira bastante crítica em relação ao Brasil. Nós sabemos que o governo brasileiro atual foi eleito sob a perspectiva de que bastaria um encontro numa mesa de bar para que houvesse a pacificação entre Rússia e Ucrânia. Uma tentativa de tentar reduzir toda a complexidade da guerra e dos conflitos que envolvem geoeconomia, geopolítica, interesses políticos, econômicos, financeiros, etc. E esta tentativa de reduzir a guerra e toda a sua problemática a uma mera mesa de bar certamente não se mostrou tão viável na prática. A realidade é que o mundo se mostrou muito mais complexo do que meramente lacrações para o público senil. Nós temos então que hoje é dia 22 de janeiro de 2025 e nós temos, no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, muito atenção ligada às questões da diplomacia, sobretudo as declarações que eventualmente o Zelensky dá no Fórum Econômico Mundial e, claro, toda a observação que nós temos da eleição de Donald Trump. Donald Trump chega ao poder, tomou posse há poucos dias, no caso ontem, conforme nós observamos, e certamente as decisões do governo americano podem impactar de maneira significativa para a Ucrânia ou negativa para a Ucrânia. Vamos acompanhar. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal se os nossos conteúdos de geopolítica te ajudam a compreender as questões de geopolítica. No caso, então, dia 22 de janeiro, mais uma vez repetindo, 22 de janeiro de 2025. No contexto da guerra, nós temos que a Ucrânia faz ataques contra a região de Rostov. Mais precisamente, a Ucrânia buscou fazer ataques nesta região aí, cujo nome é quase um alfabeto. No caso, Novochastinsk. Tudo bem? Então, ataques com drones que a Ucrânia buscou fazer nesta região e até o atual cenário, momento, nós não temos uma definição se algum alvo foi atingido. Fato é que Rostov tem uma importância estratégica fundamental quando nós olhamos para todo o fronte de guerra na região do Donbass. Por exemplo, nós já falamos sobre a importância geopolítica do Donbass. Por quê? Quando nós olhamos aqui neste mapa da guerra entre Rússia e Ucrânia, aumentando para vocês mais uma vez o mapa para que nós observemos aqui o mundo no mapa, e ao observarmos a região de Rostov, que eu vou destacar com vocês agora na cor preta, melhor, na cor roxa, nesta região aqui, ó, Rostov. Então, toda a infraestrutura que existe em Rostov, seja de produção de petróleo ou então a infraestrutura de guerra propriamente dita, como eventualmente depósitos de munições ou então ainda depósito de petróleo, etc., ou fábricas de aeronave, ou mesmo aeroportos aqui que servem para as funções militares, enfim, esta posição geoestratégica de Rostov é significativa, porque a partir daqui existe o ataque eventualmente contra Zaporizhzhia e contra a região de Donetsk. Então, parte importante do fronte de guerra no território russo ocorre em Rostov, porque é aqui que nós temos muito do comando para as operações militares russas na região do território da Ucrânia, conforme estou trazendo aqui com vocês desta informação, além de Kherson também. Então, não por acaso a gente tem ataques que a Ucrânia vai fazer de maneira crescente nessas últimas semanas contra a região de Rostov, e mais uma vez a gente assiste a Ucrânia fazendo ataques contra esta localidade de Rostov, enfim. Então, sem grandes, como nós vamos dizer, sucesso, digamos assim, o ataque de hoje, porque não atingiu, pelo menos é o que nos parece agora, nem uma base militar, nem uma base aérea, nem ainda uma fábrica, nem depósito de munição e nem ainda depósito de petróleo, mas a Ucrânia buscando atingir alvos militares nesta região, conforme nós observamos sempre, tá? Agora, o outro tema importante que nós temos que tratar aqui é a reunião em Davos, na Suíça. Nós temos várias reuniões, o Zelensky acaba fazendo reuniões bilaterais com vários líderes, como a liderança política da Alemanha, um possível candidato a ser o próximo governante na Alemanha, por exemplo, assumindo o poder de Olaf Scholz,
agora na saída, não é? Que o Olaf Scholz sairá em fevereiro, vamos acompanhar. Além do mais, o Zelensky fazendo acordo bilateral também com a Suíça e, claro, o Zelensky declarando sobre o Brasil que a vez do Brasil passou. Tá? Então é uma das declarações do Zelensky que merecem uma atenção importante, que foi o seguinte, então aumentando aí o texto, né? Hoje eu acho que o trem do Brasil, para ser sincero, passou. Falei com Lula, nos encontramos e pedi que ele fosse um parceiro para acabar com a guerra, etc. Agora ele não é mais um player, ele também não será um player para Trump, disse o presidente da Ucrânia. Ou seja, até para o Trump, segundo o Zelensky, o governo Lula está descartado enquanto agente para negociar e ajudar a negociar uma possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia. Fato é, o governo Lula mirou o boteco, no caso ali, dizendo que nós teríamos, não é? Que uma cervejinha seria suficiente para discutir a questão da guerra com a Rússia e a Ucrânia, e acertou nada, não é? Porque nem sequer o happy hour houve entre o Brasil e a Ucrânia, mesmo porque o Zelensky e o Lula não conseguiram manter uma aproximação, nem uma amizade, uma aproximação para que o Brasil buscasse, através do Lula, compreender as razões da Ucrânia. Porque, pelo que nos parece, o governo brasileiro preferiu ter maior proximidade pessoal, diplomática, Lula, Celso Amorim, com a Rússia do que com a Ucrânia. Tudo bem? Então, nós temos uma relação até de intimidade maior entre o Lula e o Putin, tá certo? E uma preferência do Brasil, através do Lula, pelo governo da Rússia, sobretudo quando se pensa aí os intelectuais que influenciam a política externa do Brasil no atual cenário, como é o caso do Celso Amorim ou mesmo Mauro Vieira, tá? É claro que a política externa presidencialista aí, tá certo? Uma diplomacia presidencialista é diferente da diplomacia do Itamaraty. O Itamaraty, que é um órgão institucional que de certa maneira tem uma certa autonomia, independência em relação ao governo central, quando a ONU votou ali as questões de criticar e condenar a Rússia no âmbito da guerra, assim foi feito. O Brasil condenou de modo oficial. Mas na prática a gente vê um governo brasileiro muito mais afeito a dialogar com a Rússia, entender as razões da Rússia, pelo menos existe um entendimento da maior parte, não é? Daqueles que acompanham a guerra entre Rússia e Ucrânia, do que eventualmente o lado ucraniano. É claro, o Brasil trouxe para a mesa de negociações, junto com a China, uma proposta de paz. Só que nesta proposta de paz, o entendimento da Ucrânia é que beneficiaria a Rússia, porque congelaria a guerra e a Rússia não devolveria os territórios da Ucrânia, que no atual cenário a Rússia ocupa. E desde então não houve nada que convergisse na relação Lula-Zelensky, e só distanciamento. E esta declaração do Zelensky é bastante sintomática do quanto o Brasil não conseguirá ser um intermediário para a paz entre Rússia e Ucrânia, infelizmente. Este é o fato. O Brasil se apequenou. Não é? O pessoal, quando o Lula falou, não, porque o Brasil voltou, é a verdade que o Brasil sequer conseguiu resolver o problema envolvendo a Venezuela, suas eleições internas e a questão das ameaças que a Venezuela fez contra a Guiana. Tá? Esse que é a realidade, mas, segundo alguns, o Brasil voltou, não sei para onde, infelizmente. Bom, nós temos aí as declarações do Zelensky. O Zelensky ainda fala sobre a Europa precisar aprender se defender sozinha, por exemplo. Não sei aqui até que ponto ele está fazendo uma crítica à política isolacionista do Trump em relação à Europa e à OTAN, por exemplo. E também o Zelensky fala da possibilidade da necessidade de 200 mil soldados da OTAN no processo do pós-guerra para eventual reconstrução da Ucrânia, o que certamente será muito necessário. Então, as declarações do Zelensky no Fórum Econômico Mundial em Davos, ok? Agora, para o Trump, que foi eleito, conforme nós sabemos, estamos acompanhando os primeiros passos do governo Donald Trump, não está claro ainda como que será a questão do fim da guerra. Agora, ele escreve nas redes sociais de que seria importante que acabasse com a guerra agora. E fala a respeito, isso o Trump, falando a respeito de que se não houver o fim da guerra, certamente será necessário machucar a Rússia. Ele não quer machucar a Rússia, ele escreveu algo do gênero, não é? Já vamos observar. E por isso, portanto, como ele não quer machucar a Rússia e se a guerra não acabar, os Estados Unidos terão que fazer novas sanções e tarifas
sobre produtos da Rússia que chegam nos Estados Unidos, tudo bem? Então, declaração do Trump sobre a possibilidade de novas taxações em relação à Rússia caso a guerra não acabe. Ele diz aí, ó, I'm not looking to hurt Russia. Não é isso, eu não estou interessado em machucar a Rússia, algo assim. Eu amo o povo russo e sempre tive uma boa relação com o presidente Putin. E diz mais ali, tá? Isso aqui não interessa na questão da Ucrânia, não é? Ali ele fala, certo now, não é? And stop these ridiculous wars. Ele diz, não é para... tá até grifado na cor vermelha, certo? Parar esta ridícula guerra agora, certo? Este é o melhor caminho. E aí ele vai falar que existe um caminho bom e um caminho ruim para fazermos o fim da guerra. E seria bom que a Rússia escolhesse o caminho fácil, digamos assim. Tá? E, na sequência, a ideia de que os Estados Unidos imporiam mais sanções aos Estados Unidos, aliás, à Rússia, caso não haja o fim da guerra. Então, declarações do Trump. Vamos observar como que vai lidar a questão do Trump. E mais ainda, o Keith Kellogg, que é o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, e as discussões de que seriam necessários pelo menos 100 dias agora para termos o fim da guerra. Quando Trump era candidato à presidência, ele dizia que, caso eleito, iria acabar com a guerra em um dia. Foi eleito, passou-se um dia e, infelizmente, a guerra ainda não acabou. Vamos acompanhar quais que serão as estratégias e o desfecho eventual dessa guerra quando, eventualmente, ela acabar. Bom, nós temos ainda Israel, olhem vocês, que oferece armas do Hezbollah para a Ucrânia. Então, uma situação um tanto curiosa, né? O Zelensky se encontrou com o presidente de Israel, Herzog, porque Israel tem presidente e tem também o primeiro-ministro. No caso, o Herzog é o presidente de Israel, está em Davos, na Suíça, salvo engano, e houve encontro entre eles, e armas que eventualmente o Hezbollah tinha, e estas armas de origem russa, segundo a mídia, né, @newscan, israelense. No caso, Israel terá acesso a essas armas, no caso, a Ucrânia terá acesso a essas armas que o Estado israelense acabou capturando, digamos assim, não é? No contexto da guerra entre Israel e Hezbollah, tá certo? No fronte de guerra, vamos pensar aqui o seguinte: a Rússia fez ataques contra a Ucrânia, lançando ali 65 drones que foram abatidos, tudo bem? E nós temos ainda 65 drones abatidos e, né, nós temos também a Rússia avançando na região de Kherson, no norte de Kupiansk. Kupiansk é uma das cidades do fronte de guerra, onde se prepara aí batalha importante, tá certo? Temos a dificuldade estratégica russa nesta região de travessia por conta do rio Oskil, né? Famoso, importante. A hidrografia é um fator que dificulta bastante o avanço russo quando olhamos para a realidade do rio Oskil, ou mesmo quando olhamos para a própria região do rio Kherson, aliás, do rio Dnieper, não é? Dnipro, enfim, depende aí da pronúncia russa ou ucraniana. Fato é que a gente tem os rios sendo barreiras geográficas que dificultam o avanço de tropas quando há guerra e tal. E a gente assiste isso no contexto atual da guerra entre Rússia e Ucrânia. Não por acaso a geografia é fator fundamental, reitero mais uma vez, para entendermos a questão da geopolítica, enfim. Então, houve o avanço russo em um vilarejo na região de Kharkiv, tá certo? E o avanço se deu neste vilarejo chamado Zapadani, tá certo? Um avanço russo nesta região. Tudo bem? Quando nós olhamos o fronte de guerra, eu vou destacar com vocês aqui o mapa, a gente tem as tentativas de avanços russos nas seguintes regiões. O avanço ocorre hoje na região aqui nordeste de Kharkiv, aqui, ó, é nesta localidade onde eu faço a seta aqui, ó, neste fronte, ok? Isto porque a Rússia ocupou basicamente toda a região de Luhansk, esta região aqui, perfeito? Basicamente toda esta região foi ocupada e a Rússia pressiona aqui, ó, em Kharkiv, na região ao norte de Kupiansk, conforme estou falando. Além do mais, a Rússia avança aqui também a partir de Belgorod, né? Belgorod está aqui na Rússia, tá? Na região de Rybok, aqui onde faço essa outra seta, tá? Esta região onde nós temos Rybok e esta outra região cujo nome me foge agora.
tá certo? Nós temos ainda na região de Donetsk a tentativa russa de avançar nos frontes de Donetsk e também no fronte agora de Chassivyar, bem como também de Pokrovsk, por exemplo, são regiões onde a Rússia tenta avançar de maneira bastante intensa e hoje o avanço russo nesta região aqui, ó, nesta região que, conforme nós falamos, no nordeste de Kharkiv, a partir da região de Zaporizhzhia. Mas é isso, se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Bons estudos, respeita a geografia, até mais, tchau pessoal.